O VAR esteve presente aqui. O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Presidente, vai ficar mais uma reclamação formal e todo mundo está reclamando da arbitragem no Brasil. No jogo contra o Corinthians também teve reclamação com relação à arbitragem. Já reclamaram, o Novo Horizontino reclamou do São Paulo e a história continua. O que dá para fazer? A gente sabe que é um investimento muito alto e de repente vem uma eliminação e o prejuízo vem junto. Odecilo, eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até porque fizemos um bom jogo, enfrentamos. É claro que isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e vamos continuar o trabalho. Agora eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou o São Paulo. Presidente, eu entendo então o jeito que você está defendendo. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe agora é para valer. E a final do Campeonato Paulista será entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, já que o Corinthians terá vantagem de decidir o segundo jogo em casa, que agora na final é jogo de ida e volta. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente imaginava no começo do campeonato, né? Quando foi para a sequência do Tetra do Corinthians, quem cortou barato? O Palmeiras. Será que vai ter troco dessa vez? Porque agora o Palmeiras mantém viva a esperança aí do tetracampeonato. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner. E o Palmeiras que durante a sua campanha sofreu muitas críticas de uma parte da torcida que a gente sabe que tem um direcionamento, Jean. Mas apesar de tudo, o Palmeiras conseguiu avançar, vence o Clássico, onde teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A gente vai falar do lado do São Paulo também, o Zubeldia foi muito bem na escalação, mas o Palmeiras está em mais uma decisão. É a sexta seguida, não é isso, Jean? Isso. Meu Deus, hein? Acho que sim. Estavam falando de sexta seguida, a sexta agora, né? Mas enfim, é muita final seguida pro time do Palmeiras. Tudo bem? Sem dúvida. Boa noite, William. Claro que, obviamente, não é à toa, né, quando isso acontece durante tantos anos consecutivos, mas acho que é o que você disse, assim, em relação ao jogo de hoje especificamente. Primeiro que foi curioso, né? Quando a gente vê a escalação do São Paulo, a gente vê a reação dos próprios torcedores do São Paulo apavorados com a escalação do Zubeldia, né? Muito preocupados com o espaço que esse time poderia gerar. E o São Paulo não gerou esse espaço todo. A verdade é que o São Paulo se defendeu muito bem, fez uma boa partida dentro das suas possibilidades, né? Ainda que, obviamente, você vai pegar o número de finalização e defesa, o Palmeiras, nesses aspectos, tenha sido muito superior. Não é verdade que o Palmeiras foi muito superior durante o jogo. Sim. Eu acho que o jogo foi um jogo equilibrado, foi um jogo de alternância ali. Assim, é verdade que o Rafael trabalhou mais do que o Everton. A gente está vendo uma das defesas aí, mas também era normal que fosse assim, né? Acho que todo mundo apontava o Palmeiras como favorito. E eu confesso que, assim, no primeiro tempo, lá para o final do primeiro tempo, uma coisa que eu estava pensando, depois de tanta enchição, né? Vamos falar o português, claro. Depois de tanta enchição do pré-jogo, choro de um lado, choro do outro, reclamação, mimimi pra cá, mimimi pra lá, eu falei, que bom que pelo menos a gente não vai ter, ou não teve até agora, nenhuma polêmica de arbitragem, nenhuma questão de arbitragem. Pensei cedo demais, evidentemente. Aí tá o lance, né? Claro que nasce de uma falha feia do Rafael, que fez uma boa partida, na minha opinião, mas falha também o árbitro, né? Acho que a gente vai falar do pênalti especificamente, vamos discutir o lance, mas acaba sendo o lance que define o jogo, que define a classificação e, obviamente, vai se falar disso muito mais do que futebol, nas próximas horas, não só aqui, mas em outros programas também. De qualquer forma, eu acho que em relação ao jogo foi muito curioso, porque a gente viu dois times cujas escalações eram ofensivas, com jogadores, né, com pelo menos 4 jogadores substancialmente de ataque de cada lado, mas as posturas dos times não foram bem assim, quer dizer, havia muito respeito em relação à capacidade desses jogadores tão técnicos dos dois lados, porque você tinha jogadores técnicos dos dois lados, então eu acho que acaba sendo um jogo que tem muita coisa interessante para a gente analisar.
E acho, para encerrar, que assim, toda a discussão, a gente falou durante a semana, né, sobre o Zubeldia, que o contexto ia contar muito para a gente avaliar que pressão o Zubeldia sofreria ou não depois dessa partida. Acho, sinceramente, que a pressão sobre o Zubeldia não deveria existir ou teria que ser mínima depois do jogo de hoje nesse contexto. Na realidade é aquela derrota, mas que você olha e fala, pô, ele foi bem, ele tentou. Primeiro tempo até pegar alguém que foi melhor, talvez o São Paulo tenha sido até um pouco melhor que o Palmeiras. Aí no segundo tempo, por uma série de questões, claro, esses números que o Jean traz aqui, inclusive de superioridade de chutes do Palmeiras, estão muito condicionados pelo segundo tempo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Para mim, a gente está falando de um grande jogo, um grande clássico, né? Dois gigantes, com a vantagem do Palmeiras para jogar em casa. Sim. Então você imagina como é que vem o São Paulo. O São Paulo em outras oportunidades já chegou a jogar muito trancado e hoje foi totalmente aberto, né? O São Paulo foi com uma formação que parecia assim, aquela formação dos 15 minutos finais, perdendo o jogo por 2-0 e você fala assim, vai todo mundo, né? E não, esse foi o início. Mas a questão não é só o jogador e a função, é como eles interagem dentro de campo. E o Oscar era um segundo volante, com uma atenção do São Paulo para o lado direito do Palmeiras, que é o lado do cara que arrebenta, que é o Estevão, que consegue passar por um, por dois. Então o São Paulo conseguiu, mesmo sem volantes, que o Alisson, para quem não sabe, ele era num 4-2-3-1, ele era o cara da esquerda nessa linha de 3. E com o Dorival virou um volante excelente. Excelente. Tem jogadores que conseguem fazer isso na carreira, outros não. Mas a origem dele é outra. E ele era o volante de São Paulo ao lado do Oscar, que é um meia. Então você olha e fala, nossa, que coragem de subir o dia para um jogo talvez que fosse melhor, enrolar o Palmeiras, deixar o tempo passar. Mas ele conseguiu fazer isso com um time ofensivo, que era o objetivo, ter dois ótimos passadores para sair jogando à espera de um Palmeiras. O que me surpreendeu no Palmeiras o Palmeiras era para ser mais combativo para recuperar a bola desse meio de campo de São Paulo. E o São Paulo tocava, chegava, se protegia. Você pegar o desenho do posicionamento de São Paulo, ele é mais baixo, mas com jogadores para sair. Porque ele tinha o Lucas, ele tinha o Calério na frente, e tinha ele o Oscar Luciano, para iniciar essas e jogadas, o Oscar para iniciar. Foi uma sacada. Então, a ideia, você fala assim, boa, sem ver, perigosa. No jogo, funcionou. Mas funcionou, mas perdeu o jogo. Pois é. Aí a gente vem para uma bola que o goleiro toca, erra, e aí o árbitro vem e erra também. Então o jogo, o resultado é um erro de avaliação do árbitro, porque o Vitor Roque ele dobra a perna e se atira e força o contato. E o árbitro entrou. Esse é o jogo para o árbitro sair com raiva do VAR. Porque quando chegar na casa dele, ele vai ver que o VAR enterrou a arbitragem dele. Mas não dava. Esse é o problema. Ele errou completamente porque ele apita. E é o que o Salvio fala. E ele banca. Não, mas ele apita antes. Ele erra também nisso. Ele erra não só porque ele marca um pênalti que não aconteceu, como ele erra porque ele, em vez de deixar a jogada terminar e apitar, ele apita antes da jogada terminar. E tanto que você vê que o Rafael Veiga já baixa a cabeça e já... Então, assim, nesse caso... Porque o Veiga achou que não foi pênalti. Não dá nem para culpar o árbitro. É verdade. Exato, mas ele ouviu o apito. Então, assim, é uma loucura, porque o árbitro errou duplamente nesse caso. Ele erra ao marcar o pênalti e, sobretudo, ao apitar antes do final da jogada. E, lamentavelmente, Bina, a gente tem que falar nisso porque isso está no placar e interferiu totalmente na classificação. Porque o São Paulo caminhava bem. Taticamente, caminhava bem dentro de uma proposta. Você fala, esse cara tá maluco. Melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não pressionava esse meio de campo. O Palmeiras permitia o São Paulo jogar e ia sair. Então, a surpresa estava no Palmeiras, com uma formação convencional. A gente já vai falar também da estreia do Vitor Roque. A gente está falando da polêmica da arbitragem aí, claro. Mas daqui a pouco a gente fala da estreia do Vitor Roque e também, claro, dos méritos do Palmeiras em chegar em mais uma decisão do Campeonato Paulista. Agora sim, né, Birner? Você está nessa também, né? Vitória condicionada pela arbitragem ou não? Tudo bem?
Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você sabe que eu sou, você pode responder se sim ou não, um entusiasta do trabalho do Abel. Sim. Há muito tempo. Sim. E com muitos altos e alguns baixos, alguém que defende muito o técnico e todo o trabalho que é feito no Palmeiras, até quando às vezes a torcida está insatisfeita. Verdade, né? Como aconteceu esse ano, por exemplo. Por que eu devo elogiar hoje a classificação do Palmeiras? É uma pergunta. É a pergunta que eu coloquei aqui, inclusive. Falei assim, o que teve de bom nessa campanha do Palmeiras. Hoje, especificamente, realmente não sei. Então, eu vou começar por aí com a sua resposta. Vai lá. Tá? O Zubeldia, ele foi forçado, entre aspas, e teve uma sacada espetacular quando ele muda o posicionamento do Oscar arriscando. Por quê? Ele perdeu o Pablo Maia, e ele tinha 2 volantes como opção. Luiz Gustavo não podia jogar, para o Alisson ser o segundo. Ele é obrigado a mudar o Alisson, trazer o Alisson para primeiro. E se ele joga com o Marcos Antônio marca pouco, um pouquinho mais do que o Oscar, não compensa, e cria muito menos que o Oscar. Bobadilha marca mais que o Oscar e cria pouco. Não são jogadores que dão ao técnico uma verdadeira opção num jogo grande como esse. O técnico decidiu o quê? Ser ousado, né? E montou um time extremamente agressivo que decidiu ser protagonista no jogo com bola dentro do Allianz Parque. E eu vou dar um mérito do Palmeiras. O Palmeiras entendeu a arbitragem. Não por causa do lance do pênalti. Porque a gente via no primeiro tempo, algumas vezes o Lucas, que para mim foi o melhor em campo, dribla um, dribla dois, falta por trás. Dribla outro, se dá falta. E o juiz não mostrava amarelo. Como o juiz não mostra amarelo, eu acho que o jogador inteligente, ele joga o jogo, porque a arbitragem brasileira, ela não é padronizada, né? E os jogadores entenderam. Está dentro do Allianz, o árbitro não quer mostrar amarelo no primeiro tempo, provavelmente vai mostrar um monte no segundo tempo, porque ele não quer sobrecarregar o jogo, foi uma escolha da arbitragem. E foi o que aconteceu mesmo. Foi, exatamente, isso era muito óbvio, a gente comentava isso quando o árbitro não dava os amarelos no primeiro tempo. Aí só eu discordo eu prefiro a arbitragem do primeiro tempo, obviamente, exceção feita ao pênalti bizarro. Eu prefiro deixar o jogo correr, eu também. Deixar a coisa andar, porque o dúvida. segundo tempo era parar o tempo todo, era cartão aqui, cartão ali, provavelmente sabendo do erro que ele já tinha cometido. Então eu acho que aí ele ficou segurando o jogo. Eu concordo com você, eu não acho gosto que a arbitragem viesse mal até a hora do pênalti, que resolve o jogo. Eu não gosto quando o árbitro picota o jogo, mas quando um jogador dribla o outro e ele toma a frente e toma uma falta, toma outro, você tem que dar amarelo. É diferente da falta inteligente e bem feita. E quando ele picota o jogo no 1-0, depois do pênalti que ele marcou, ele está de novo fazendo uma arbitragem que ela é, não intencionalmente, porém mais confortável para o time que está ganhando o jogo, que é o time da casa, que foi a arbitragem, como você falou, do segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras entenderam isso, e isso para mim é uma virtude. Tá? Porque assim é o futebol brasileiro. Tem que mudar os critérios, tem que ter padrão, perfeito. Apoio tudo isso, quero isso, sonho com isso. Mas enquanto não é assim, se adapta ao jogo, né? Eu acho que São Paulo jogou melhor, taticamente ele conseguiu ser melhor que o Abel, ele conseguiu, inclusive, impedir que o Palmeiras batasse o jogo no contra-ataque, porque 1-0 condiciona muito o jogo, ainda mais no Allianz, né? O São Paulo vai com os jogadores cansando, o banco do São Paulo é pior. E, por exemplo, chegou um momento que o São Paulo tinha o Sabino pela esquerda contra o Estevão. O banco do Palmeiras começa a usar. Não, e outra coisa, é bom destacar que eu acho que era até o que estava acontecendo já no final do primeiro tempo. É bom destacar que a diferença de idade média dos 11 titulares era de mais de 5 anos. Ou seja, o time do Palmeiras é mais de 5 anos mais jovem do que esse time do São Paulo. Então, acho que... Porque o São Paulo, para mim, foi bem superior nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, depois já começa... É claro que, assim, as chances não foram grandes chances, acho que nem de um lado nem de outro. Todas as defesas do Rafael que eu citei, né, foram defesas... Todas não, mas quase todas foram defesas de chutes de longe. O Richard Rios, o Vanderlan. Tudo chute de fora da área, quer dizer, então, eram 2 times que tinham dificuldades de criar. E acho que ali, a partir dos 25, talvez a questão física tenha passado a pesar um pouquinho para o São Paulo, porque havia essa diferença de idade que é bem considerável. Você falar mais de 5 anos de média de idade de diferença é muita coisa, né? Então, eu acho que isso acabou também em algum momento fazendo a diferença, mas de fato, do ponto de vista tático, acho que não tem muita discussão. Até porque, aquilo que eu falei,
Cara, quando você via a reação dos torcedores do São Paulo, pelo menos em rede social, no momento... Presenciei aqui na redação vários. Porque... Falando assim, parabéns pela classificação, para os palmeirenses, falando parabéns pela classificação. Dava para entender, né, o temor e tal. E no fim das contas, ele posicionou um time de uma maneira que conseguiu praticamente não deixar o Palmeiras criar jogadas trabalhadas. Repito, todas as finalizações quase de fora da área. E uma menção especial ao Enzo Dias, porque, cara... O lado pior para jogar. Que é o lado pior de jogar. Se você conseguir parar o Estevão, ok, aos 30 minutos ele consegue uma daquelas jogadas que ele faz 5, 6 vezes por jogo, mas ele tinha ali Alan Franco, ele corte por dentro, Enzo Dias e o Oscar. E funcionava. Mas o Enzo foi, para mim, ali em cima da marcação era o primeiro, do Estevão, ele foi muito bem, cara. Ele era o cara que dava o combate imediato. Só sobre a arbitragem, para mim falta é falta e quando não é falta eu não consigo ver nuances. Sim. Essa falta aqui eu não vou marcar. Essa aqui eu vou marcar. Entenda uma coisa, o árbitro de futebol, com as regras, que não são assim às vezes tão claras, já se complica. Você imagina ele mudando de um tempo para o outro. Eu multiplico a dificuldade isso é tão comum. que eu tenho no jogo, mas isso não devia acontecer. Padrão. Pelo seguinte, aquele jogador que eu não amarelei no primeiro tempo, eu vou amarelar aquela jogada. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Eu vou amarelar essa jogada aqui que eu deixei passar, eu vou amarelar no segundo 50 tempo. anos, pelo menos. Então, o cara que fez a falta no primeiro tempo, saiu bonito. O cara que fez a mesma falta falou, professor, falou, não, agora eu tô dando amarelo. Isso é loucura, isso é loucura. A vida toda da arbitragem isso é o futebol brasileiro. Assim, que os caras que seguram, sim, cara, seja esperto, clássico, você não segura, você marca. Foi falta, marca. Você não quer falta, não gosta? Não faça. Você não quer falta, não faça. Excesso de falta do mesmo jogador, cartão amarelo. Exatamente. Fica trocando quem faz falta no jogador, dá cartão amarelo. Aí param de fazer. Você vai mordendo, pô. É isso. Porque, cara, já é difícil com a regra. O cara que tem um critério num tempo, um critério no outro, ele só complica algo que já é difícil. E ele não conseguiu avaliar direito a jogada crucial da partida. E o VAR estava morto. Os caras morreram na cabine, porque, você vai deixar o cara ir para casa com isso aí nas costas. Lembrando que após a vitória do Palmeiras, na classificação, um belo jogo, o Palmeiras fez as quartas de final, o Abel falou que convocou a torcida, pediu união, porque o Palmeiras estava contra tudo e todos. Vamos ver hoje, né? Porque, sim, isso é claro, eu sei, o palmeirense vai achar... E vou falar, não critico o Abel, não é uma crítica, porque, repito, esse é o jogo do futebol brasileiro. E o futebol você joga para ganhar. Eu não acho. Eu tenho convicção que o erro não foi intencional, que a arbitragem não foi direcionada de propósito. Eu acho que o árbitro sofreu... Errou porque errou. Errou porque errou. E mais do que isso, quando o Jean diz no lance do pênalti que o VAR ficou bom para o árbitro, eu acho que o VAR protegeu o árbitro. A questão é a seguinte, o VAR ia se complicar... Se ele intervém, ele não pode intervir a partir do... O Salvio foi muito bem ao explicar isso. Sim. Ele não pode intervir porque o árbitro cometeu um erro 2 vezes. Ele cometeu o erro a marcar um pênalti que não aconteceu. Está muito claro na imagem, a gente não precisa discutir isso. E cometeu o erro por não esperar que a bola saísse para apitar. Esse é o problema, porque no momento que ele apita antes... Ele... Para tudo. Acabou. E mesmo... E aliás, ele erraria, né? Mesmo que o Estevão fizesse o gol ali, ele não ia valer, porque ele tinha apitado. Porque se o VAR chama o lance e fala assim, não foi pênalti, por mais que o Rafael tenha feito a defesa na sequência da jogada, mas ela tinha apitado, e como você falou, o Veiga viu que não foi pênalti, talvez o Veiga tenha parado também, porque o árbitro estava de frente para ele e apitou o lance. Se ele volta e manda ele pro VAR, ele obviamente não pode... dar o pênalti, não iria dar o pênalti. Claro. A não ser que pegassem, e aí é uma outra coisa, e aí eu acho que fica muito feio. Muito feio. Quando a televisão mostrava as imagens do VAR, escolheram o único ângulo que você pode achar que foi pênalti. E reprisava o único ângulo para achar que foi pênalti. É óbvio que estão protegendo o árbitro.
Porque foi um erro. Acho que não, Benedetto. Não é possível que não mostraram os outros ângulos. Mostraram 2 ângulos. O ângulo que mostra na jogada corrida demorou a ser mostrado, o ângulo invertido demorou a ser mostrado. Mas... Só se foi na hora que eu estava me trocando, Jean, porque o ângulo que eu vi ali era o ângulo de frente e o ângulo do árbitro. Mas para mim, de qualquer maneira, não tem nenhum ângulo que me faça crer que tenha sido acho que todos, para mim, reforça a convicção que não foi. Eu também tem acho. um mostrado que é muito bom, porque mostra até o Vitor Roque indo para o contato. Sim, Porque, primeiro, ele dá aquele salto ali para buscar o contato. Para quem não Exatamente. consegue enxergar, ele dobra a perna antes do contato. Então ele já vai para a ação de se atirar. E aí ele estica a perna esquerda, para tocar no adversário. Era o Arboleda ali. Então, assim, é um lance clássico de um atacante muito esperto, Sim. que sabe fazer a coisa. O Vitor Roque estreou e já arrumou esse pênalti. Fez e o árbitro entrou. É isso que... O Vitor Roque está no lance capital do jogo, né? E ainda chega a dar uma assistência no segundo tempo, que evidentemente não sai o gol, mas a gente já vai falar já dessa estreia do Vitor Roque. A gente aqui gosta Aiola. muito de falar do jogo e a gente procura hoje fazer é isso. específico, né? É que é tão... Isso é... É que na realidade, assim, geralmente a gente começa a nossa análise aqui pelo jogo, que foi, tá, depois a gente fala de arbitragem. É que esse lance foi tão fundamental, Põe um time na tão final. importante Exato. para o jogo, né? Que não tinha como começar a nossa conversa aqui sem passar por esse lance, porque é um time que teve uma escalação, uma formação muito diferente, inesperada, inusitada e até que causou alguma preocupação para os torcedores do São Paulo, né? Estava conseguindo controlar o jogo e bem na partida, era superior até que acontece. Essa imagem é muito boa. Lógico. Sim. Olha lá. O Arboleda erra, ele escorrega, olha lá, né? ó, saltou. Ele saltou. E o Arboleda tira a perna. E junto também, com o né? salto, o Arboleda tira a perna. Inclusive tem um momento que o Arboleda... O Arboleda demonstra uma certa tranquilidade até, foi a minha impressão. Tipo, não vai marcar o pênalti. Exato. É isso. Ele fala lá para alguém que está reclamando muito no ouvido do árbitro, ele fala... não, fica tranquilo que eles não vão marcar, mas tinha esse problema, que o árbitro já tinha apitado antes da bola sair. Um pedido para o fã de esportes que está acompanhando o lance. Preste atenção na repetição na perna esquerda do Vitor Roque, só isso. É o pulo, né? Olha lá, ele abre até para forçar o contato. Quer dizer, você está cheio de elementos que reforçam, esse não gera dúvida. Esse não gera dúvida. Tem uns que geram, eu sou favor, o pênalti, o contra o Birner e tal. Esse não gera. Sim, então é um lance capital que mexe no placar. Dá pra gente falar do jogo e falar do lance também. Sim. É claro, tem muita coisa pra falar do jogo também. Mas o jogo mas era necessário falar disso. A próxima etapa desta escalação ela serve para... Então, claro. Para o outros jogos, né? Até porque não dá pra jogar com esses caras o tempo todo. Sim. Olha o Veiga, tá vendo a reação do Tá Veiga? perto da marca do pênalti. Ele ele já já baixa para, a cabeça e vai. claramente. Não foi nada. Seria legal. Agora fica olhando pro Veiga ali no meio, na frente no meio. do goleiro. Vai receber, olha lá, Agora o Veiga tocou. Não, deixa continuar. Futebol inglês, o Vitor Roque teria recebido um cartão amarelo na jogada e teria parado ali. Ó. Isso é verdade. Agora o Veiga aí, ó. Tocou. Vai voltar, Teve Jorge. uma imagem que mostrou o Veiga largando. Das costas, pelo menos. Ele das costas, antes mesmo do Estevão. Ó, ele já larga, deixou tá e vendo? sai andando, ó. Ele já sai andando porque ele já ouviu o apito do árbitro. Ele ouviu o apito, assim, é verdade. o erro é todo do árbitro nesse caso. Eu acho que as cabines de VAR fazem muita bobagem e tudo mais, mas nesse caso é todo dele. Mas o VAR tinha que chamar o árbitro. Esse é o ponto. Nada explica o VAR não pedir para o árbitro rever o lance. O ponto do Sálvio é Nada esse. explica. O que o Sálvio explica na transmissão da Record, para dar o crédito. Vamos Só lá. um minutinho, Jean, porque o Casares está na zona mista. Adivinha. Presidente do São Paulo. Agora? Vamos lá, hein? Não foi na reunião antes do jogo? O homem apareceu por jogasse lá. no Allianz. Agora Temos aí? vai reclamar, não adianta nada. Vamos lá, Casares. Eu quero cumprimentar todos. Agora, o VAR esteve presente aqui? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Presidente, vai ficar mais uma reclamação formal e todo mundo está reclamando da arbitragem no Brasil. No jogo contra o Corinthians também teve reclamação com relação à arbitragem. Já reclamaram, o Novo Horizontino reclamou do São Paulo e a história continua.
o que dá para fazer? A gente sabe que é um investimento muito alto e de repente vem uma eliminação e o prejuízo vem junto. Né? Ô Decilo, eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até porque fizemos um bom jogo, enfrentamos. É claro que isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e vamos continuar o trabalho. Agora, eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou o São Paulo. Presidente, eu entendo então, do jeito que você está defendendo o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, que tudo continua, né? O Luiz Subeldia foi muito pressionado nas últimas semanas. A forma como o São Paulo acaba saindo da competição te dá confiança para manter o trabalho, para dar sequência para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Claro, continua o Subeldia, continua a comissão técnica. Aliás, a pressão foi feita do lado de fora, não do lado de dentro. O Belmonte fica por aqui, se vocês quiserem conversar. Um abraço. Que falou. Vamos lá, Belmonte, vai ter alguma atitude? O São Paulo vai se manifestar? A federação, obviamente, não vai reconhecer o erro, não vai ela se declarar culpada por uma final. Qual que é o procedimento do São Paulo como time de futebol afiliado à federação a partir de agora? Eu acho que a fala do presidente é perfeita, a gente tem que ter calma, mas obviamente a pergunta que a gente quer fazer é: o VAR estava aí? Se ele estava, o que eles falaram para o árbitro? Porque não é possível, se ele estava, algo eles têm que falar, para justificar não chamar o árbitro sequer para olhar o lance na TV. Então, sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. O que a gente espera é que a federação libere o áudio do VAR, para a gente entender o que se falou nesse VAR, se repito, que o VAR estava aí. Muito bem, Casares e Belmonte falaram perguntando a mesma pergunta que o Birner fez, onde estava o VAR, né? Aliás, o Casares aproveitou para já dar uma cutucadinha ali no começo, o São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha. Na gestão dele. Exatamente. Aliás, se alguém que valorizou o Campeonato Estadual... Mérito ele tem. Foi ele. Isso não dá para negar. Tanto que quando ele chega, vira a principal competição do ano para o São Paulo. O São Paulo ganhou aquele título com o Crespo no comando, né? E essa história do Paulistinha tem a ver com aquele momento daquela final Palmeiras e Corinthians, o Gagliotti, né? Porque teve polêmica no jogo também, na decisão entre os dois. E aí o Gagliotti chamou o Paulista de Paulistinha. Até a provocação, porque as provocações entre São Paulo e Palmeiras, Casares e Leila e tal... Aliás, só para deixar bem claro, eu concordo com o Gagliotti naquele momento, tanto da reclamação quanto do chamar o clube de um campeonato assim, naquele momento, gente, desculpa. Não, imagina, essa é daquelas que vai durar 2 semanas, aí até o começo do Campeonato Brasileiro, como foi aquela da Copa do Brasil, do Caleri. Do coisa que sumia, assim, é daquelas que a gente tem que a do Caleri continua com os pessoal aí. Continuar... Com razão. Também, aguentando por muito tempo, não tem jeito, assim, são arbitragens que de fato influenciam completamente no resultado do jogo e é normal que isso acabe gerando toda a repercussão que gera com dirigentes falando durante muito tempo. A discussão vai ser essa e nesse caso é uma discussão absolutamente justa, enfim, acho que já falamos bastante do lance, mas não tem muito o que discutir, né? Quando são lances unânimes, né, eu acho que... Raríssimo, hein? Exato, são erros unânimes, né? Não tem muito o que discutir e as coisas permanecem até o início de um outro campeonato, praticamente. E esse é um lance assim, é um lance indiscutível. É verdade. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa do lance, fiquem à vontade, eu vou seguir para o jogo aí, né? Porque... Eu chamo a atenção, quer falar alguma coisa, Calçado, do lance? Aliás, eu acho assim, esgotou da nossa parte, mas daqui a pouco vai entrar o Zubeldia, ele vai falar, alguém vai questionar o Abel também. Eu queria ouvir o Abel. Eu quero ouvir também. Eu quero ouvir o Abel, o que aconteceu nesse lance. Obviamente vai ter saber a opinião dele, né? Isso. Obviamente vai ter a repercussão. Agora, antes da opinião deles, assim, eu acho que sobre o jogo... Primeiro, o Palmeiras, acho que tem alguns erros de escolha do Abel, da ideia de jogo. Por exemplo, o São Paulo tem um problema de saída de bola com o Arboleda. O Arboleda erra saídas de bola. E ele pressionou pouco a saída de bola com o Arboleda. Quase zero. Ele deixava o passe sair para algum jogador do São Paulo um pouco atrás da linha do meio para pressionar a bola ali, para pegar a defesa aberta e roubar ali. Eu discordo dessa estratégia. Tanto é que no lance,
do erro do Rafael, não é do Arboleda, é do Rafael, para deixar claro. Dos dois, né? O Arboleda dá uma escorregada. Escorregou porque o Rafael errou. O erro pior é do Rafael, claro. Era um dos raros momentos que o Palmeiras estava, por circunstância de jogo, pressionando alto. E ele tinha que ter feito isso mais vezes durante a partida. Também não gostei da maneira como o time dele contra-atacava, principalmente depois dos 25, 30, quando o São Paulo abriu, estava com uma escalação bem mais fraca, jogadores cansados, um lado esquerdo muito mais frágil. O contra-ataque do Palmeiras não funcionou. Né? E me chama a atenção também outra coisa. O Palmeiras continua com alguma dificuldade nos seus volantes. O Richard Rios tecnicamente é bom jogador, promissor, mas continua sendo inconsistente. Mas não fez um jogo ruim. Hoje Nem eu achei ruim. que ele jogou bem. Nem ruim, Hoje eu achei que ele nem jogou muito bem. bom. Acho que o Lucas ganhou muitas bolas ali por dentro. Tá? Não gostei também muito dos lances mano a mano dos zagueiros do Palmeiras, algumas vezes. Ou seja, taticamente, para um time padrão Abel, o Palmeiras esteve bem abaixo. E eu acho que o palmeirense sabe disso. Do outro lado, eu quero chamar a atenção para uma coisa do Zubeldia. Ele perdeu ano passado os pilares do time, Pablo Maia e Alisson. E ele, sem esses jogadores, com jogadores muito mais fracos jogando como volante, tendo que, às vezes, colocar atletas que não têm condições de competirem no nível mais alto, ele conseguiu quase eliminar o Botafogo e ele quase eliminou o Atlético. E tem um lance contra o Atlético com 10, 15 minutos do primeiro tempo do Alan Franco do Atlético, que é de expulsão, claro, no Mineirão. Podia mudar a classificação da Copa do Brasil. Hoje ele está de novo sem um volante. E ele não tem o seu volante reserva, porque tem um volante à altura reserva, que não faz tudo que o Pablo Maia faz, mas permite o Alisson jogar de segundo, manter a estrutura de jogo do time, e é um bom jogador, Luiz Gustavo. De novo ele acha uma solução. Então, pode a rede social berrar contra o Zubeldia, respeito às opiniões. Podem alguns colegas acharem ruim o trabalho do Zubeldia, respeito às opiniões. Pode ter gente dentro do São Paulo que não gosta ou do treinamento, ou do jeito que o treinador se relaciona às vezes com um ou com outro, porque não toma café da manhã com não sei quem, esse tipo de coisa. Não tem... Nos jogos grandes, em quase todos os jogos grandes, como foi contra o Corinthians no Morumbi esse ano, que foi o jogo mais importante do São Paulo na primeira fase estadual, ou quando o Oscar e o Lucas pediram para não jogar por causa do sintético no jogo de volta, ele arrumou soluções e o São Paulo competiu. Mesmo sem ter um elenco, muitas vezes, melhor que o dos outros. Como não teve contra o Botafogo, como não tinha contra o Atlético Mineiro, como não tem contra o Palmeiras hoje. Eu não sei o que querem mais desse técnico. Perfeito. Eu quero perguntar para vocês sobre o Palmeiras, porque é curioso, né? O nosso GC está lá. Após classificação na última rodada, o Palmeiras embala e chega à decisão. Embala é a palavra certa para o Palmeiras? Eu acho que pela atuação de hoje, não. Acho que a impressão que muita gente teve no momento em que o Palmeiras passa das quartas de final era essa, né? O tal do deixou chegar. Deixou chegar. Deixou chegar com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com o que o time vem conquistando nos últimos anos. Mas a atuação de hoje, para mim, não é uma atuação que permite usar esse termo embala. Eu acho que se esperava mais do Palmeiras, né? E aí eu não vou olhar para as finalizações, por tudo que eu já expliquei. Em relação, acho que, do que havia de expectativa de um e de outro, e eu incluo nessa expectativa a desconfiança que eu achei normal e que eu também tinha sobre a escalação do Zubeldia. E o Palmeiras é melhor que o São Paulo. O Palmeiras é melhor que o São Paulo. É óbvio que o Palmeiras ainda tem uma margem de evolução muito grande. O Vitor Roque está completamente... Acabou de chegar. Não, ele acaba cavando o lance do pênalti, mas você vê que ele está completamente fora do time, né? Do funcionamento da equipe e tudo mais. O Paulinho ainda vai chegar. Então, claro que o Palmeiras tem uma margem de melhora muito grande, mas a gente não pode dizer que neste ano o Palmeiras teve grandes atuações, fez grandes jogos e hoje também não fez. Hoje acho que teve dificuldades para um São Paulo que poderia até oferecer mais espaço, que tinha as fragilidades que o Birner citou. E acho que o próprio Abel foi de alguma maneira precavido. Se você olhar o Facundo, o Torres, como ele jogou, onde ele jogou, não é normal. O Palmeiras, em geral, joga num 4-2-3-1, né? Com o Facundo bem aberto de um lado, o Estevão do outro, o Veiga no meio e um centroavante. Hoje não foi isso que se viu. Hoje você viu o Facundo se juntando ali, o Facundo e o Veiga junto com o Richard Rios. Então, assim, houve um respeito também muito grande, e aí não sei se pela qualidade técnica dos jogadores que o São Paulo tinha na frente. Porque, para mim, também, se tem uma coisa que você pode ficar com a pulga atrás da orelha, torcedor São Paulino, além do temor de que essa formação desse muito espaço para o Palmeiras, é a coisa de você não ter um Oscar
ou um Luciano que seja no banco. Um cara com uma capacidade para mudar o jogo. O Palmeiras você está falando? Não, eu estou falando, o São Paulo começa com todos os melhores. Ele começou sem a troca. Isso, começou sem a troca. Porque ele já tinha, estava no campo. Porque a troca já estava... Então eu não sei se foi isso, se foi essa escalação do São Paulo que fez com que o Abel tomasse uma precaução, que em geral ele nem toma tanto pelo menos não tem tomado nesse ano, tem jogado num 4-2-3-1 e hoje não foi o que se viu. Então não sei se foi isso, se foi a escalação do São Paulo ou se qualquer que fosse a formação, mesmo com o Marcos Antônio, ele jogaria desse jeito. Eu até quero dividir com vocês, assim, porque eu tô aqui, você está falando, eu estou pensando, sem ter uma conclusão. Eu devo, nesse caso, criticar ou não gostar do excesso de zelo do Abel, porque você falou, o São Paulo entrou, teoricamente, com um time com muito menos pegada e realmente... E muito mais técnico, muito mais perigoso ofensivamente. Faltou ao Abel um pouco de ousadia, porque ele tem ali, o Facundo é muito bom jogador. Veiga, não preciso falar. Estevão. Que o Veiga foi mal hoje, hein? Perfeito. Veiga, Estevão. Esse sim foi muito apagado hoje. Tecnicamente muito bom. Volantes que sabem jogar com a bola, né? O Abel foi excessivamente conservador. Eu elogio mais isso ou eu elogio mais a ousadia do Zubeldia? Porque me parece que aquilo que o Zubeldia faz pede que o Abel agrida mais. Tenha a bola no meio campo, jogue por dentro. Coloque o Estevão. Traz o Estevão para dentro. Não deixa o Estevão aberto ali. Bota o Estevão nas costas do volante de no jogo. Até porque me parece que faltou isso. Até porque com o recuo ali do Oscar e com os dois alas jogando bem baixos, né? O São Paulo tinha uma linha de 6 ali em determinados momentos, né? Sim. Então não tinha essa amplitude dos lados para que o Estevão, principalmente... Eu falei, o Enzo Dias foi muito bem. Para mim foi um dos melhores jogadores porque a missão dele era a mais complicada de todas, né? Segurar o Estevão hoje em dia é uma das missões mais complicadas que alguém pode ter no futebol brasileiro. A impressão que a gente tem é que, sim, enquanto os São Paulinos se preocupavam com a escalação do Zubeldia, porque a equipe ficaria muito frágil, o Abel se preocupou também e mexeu algumas peças, como Facundo, porque é o seguinte, a escalação dele, do Abel, ela era independente daquilo que São Paulo... O time era esse mesmo. Sim, os nomes. Os nomes eram esses. Você não vai, se tem o Vitor Roque, deixa no banco, pelo amor de Deus. Né? O cara estava jogando. Ele estava inteiraço. Não há porquê não entrar. Acho que mudança de nome dos 22 jogadores, a gente teve uma, que foi a entrada do Luciano e... que foi surpreendente. E a saída do Marcos Antônio. Mas assim, o que eu digo é, o Abel respeitou, o Abel se preocupou mais com a escalação do que os torcedores. Entendeu? Ele respeitou, ele falou assim, ele mexeu peças, ele movimentou, porque ele sabia, ele conseguiu entender a intenção. Agora, o que chamou a atenção no Palmeiras, negativamente, é a falta de competitividade. Tudo bem, o time não quer marcar a saída dos 3 zagueiros, raramente o Palmeiras subiu para encaixar na saída. O Palmeiras baixou um pouquinho o bloco para esperar. Tudo bem, não precisa. Mas a hora que a bola entrava no meio de campo, a bola do São Paulo tocava e saía em direção ao ataque. Ali o Palmeiras, por estar mais afeito, por estar mais moldado a recuperar bolas e pronto para isso, poderia ter recuperado mais. Entendo que não aconteceu e que eu não vi isso no jogo. Agora, e o Abel vai falar agora. Antes do Abel, a gente só respondendo a pergunta na tela. Embala Palmeiras, não tem time nenhum embalado no Paulista. Não tem. Verdade. Na final não tem nenhum time embalado. Não. Outra coisa. Nem na semi. E a final tem o time que teve mais pontos, que é o Corinthians, conquistou mais pontos, 33, com o segundo time com mais pontos, 29, o Palmeiras. Então não tem nada de estranho. Sim. Apesar do pênalti. O Birner, nem na fase de grupos tinha. Nenhum momento teve um time mas o São Paulo pode lamentar muito... Embalados estão Flamengo e Atlético. Porque o São Paulo deixou escapar muito ponto besta, que faria com que o jogo de hoje tivesse sido no Morumbi. Aquela ideia que o Palmeiras conseguiu uma classificação. Não, o Palmeiras tinha ponto à beça. Era o grupo dele que... Sem dúvida. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Vamos nessa.